Olá, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o professor Valdério Rodrigues e no vídeo de hoje eu trago para vocês uma mega revisão para o SAEB, tá? O material que eu estarei resolvendo aqui neste vídeo está na descrição do vídeo, está bem? Você pode baixar, tentar responder e logo em seguida vir conferir suas soluções aqui no nosso vídeo, está bem? Compartilhe também esse vídeo com seus amigos da sua turma de aula. Olá! Olá, seja bem-vindo ao meu canal, sou o professor Valdério Rodrigues e no vídeo de hoje eu trago para vocês uma mega revisão para o SAEB, tá? Todo esse material que eu estarei resolvendo nessa aula está na descrição do vídeo, você pode baixar, tentar resolver, tá? Eu vou resolver aqui a primeira questão aqui com vocês. Vamos lá, observa a figura ao lado. Nós temos o que? Um retângulo e um quadrado. Considerando essas figuras, os ângulos do retângulo e do quadrado são diferentes? Podemos afirmar isso? Não. Não podemos afirmar, os ângulos deles são iguais. Todos eles têm ângulos retos. Está bem? Letra B. Somente o quadrado é um quadrilátero? Não. Os dois são quadriláteros. Os dois têm 4 lados. Então é falso também. Letra C. O retângulo e o quadrado são quadriláteros? Verdade. Os dois são quadriláteros. O retângulo tem todos os lados com a mesma medida? Não. O retângulo nem sempre tem todos os lados da mesma medida, tá? Tem dois tipos de retângulo. Os retângulos que não têm os lados com a mesma medida e os retângulos que têm os lados com a mesma medida. Quando isso acontece, esse tipo de retângulo é chamado de quadrado. Por incrível que pareça, todo quadrado é um retângulo, tá bem? Mas nem todo retângulo é um quadrado, então isso aqui se torna falso. Ele colocou todos. Nem sempre isso acontece, tá bem? Então isso é falso. Agora, se ele diz, existe alguns retângulos que têm todos os lados com a mesma medida, estaria verdade, seria verdadeiro, mas o retângulo tem todos os lados? Não, nem todos os retângulos. Tem dois tipos de retângulo, os que não têm lados iguais e os que têm lados iguais. Por incrível que pareça, os que têm lados iguais é chamado de quadrado. Vamos agora para a questão 2, ó. Questão 2 diz o seguinte: os ângulos formados pelos ponteiros de um relógio às 5 horas medem. Aí, ó, o ponteiro do relógio está marcando 5 horas e ele quer saber que ângulo é esse. Os dois ângulos, tanto esse em azul como esse em verde. Ele quer saber esses dois ângulos, tá? Se você, eu acredito que você já viu o seu professor falando que o círculo, a abertura do círculo, a volta completa, vale quanto? 360 graus. Se eu vou dividir ele em 12 horas, a partir do momento que eu estou dividindo ele em 12 horas, eu estou fazendo uma divisão por 12. Não estou? Se eu estou fazendo a divisão por 12, então eu posso pegar o círculo completo e dividir por 12. Se eu dividir 360 por 12, 36 vai dar 3. 3 vezes 12 é 36. Para chegar em 36 não falta nada. Baixa o zero, coloca ele aqui. Então, cada hora do relógio vai ter quantos graus? Hein, gente? 30. Então, aqui, ó, essa abertura é 30. Essa aqui é mais 30. Essa aqui é mais 30, mais 30, mais 30. Se tá no 5, então eu tenho 5 vezes 30, tá? Então, esse ângulo aqui, ó, que eu tô pintando de preto, é 5 vezes 30. E 5 vezes 30 é quanto? 150. E esse outro aqui é o que falta para completar 360. Se eu tenho 150, para completar 360 falta quanto? Ó, 360 menos 150. 0, 10, 2, 210.
Então, esse outro ângulo aqui mede 210 graus. Esse outro. E eles juntando os dois é um círculo, 360. Está bem? Então, aonde aqui tem 150 e 210, alternativa D. Está ok? Agora vamos resolver a questão 3. A questão 3 diz o seguinte, ó. Joana saiu do ponto A e foi até o ponto H. Ela saiu de A e foi até H. Fez esse percurso todo, conforme mostra o gráfico. Quantos centímetros Joana andou? Esse tipo de questão você tem que observar muito bem de onde ela sai, tá? Ela saiu do ponto A. Quando ela chegou aqui, ó, ela andou quanto? Ela saiu do 5 e chegou no 15. Então, esse intervalo do A até este ponto aqui, ela andou 10, tá? Porque ela já saiu do 5. Então, 5 para chegar em 15 falta 10. Então, esse valor é 10. Aqui ela está saindo do 5, ó, e vai subir até chegar no 20. Se ela sai daqui do 5 e sobe até chegar no 20, ela vai andar quanto? Ela vai andar 15. Entenderam? E daqui até chegar aqui, ó, ela andou quanto? Ela andou 5. E subindo aqui, ela andou 10. Aqui, 5. Aqui, 15. E aqui, 5. Porque esse intervalo de cada quadrinho desse tem somente 5 centímetros. Então, esse percurso que ela faz é o percurso de 10 mais 15 mais 5 mais 10 mais 5 mais 15 mais 5. Vamos somar tudo? Ó, se você pegar esses 15 e somar com esse 5, faz 20. Se você somar esses 15 com esse 5, faz 20. E aí eu vou ter 10 mais 20, 30, com mais 10, 40, com mais 5, 45, com mais 20, 65. Se eu somar todos esses valores, 10 mais 15, mais 5, mais 10, mais 5, mais 15, mais 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não estou esquecendo ninguém. Quando eu somar isso tudo, vai dar 65, tá? Que é 20, que é 15, que é 20. Esse 10 com esse 15 vai fazer 25. 25 mais 20, 45, mais 20, 65. Então a soma vai dar 65. Está bem? Vamos agora para a questão 4. Questão 4 diz o seguinte, ó. A figura representa um mapa. Lívia andou de A até E, passando por B, C e D. Quantos metros Lívia andou? Então ela saiu de A e foi até E, passando por B, por C e por D. Então, esse tipo de questão basta você seguir a reta, tá? Cada reta. Aqui nós temos 0,5 km, 1 km, 3,5 km e 1,5 km. Esse tipo de questão você só deve prestar muita atenção na hora de somar os valores, tá? Como tem vírgula, coloque sempre vírgula debaixo de vírgula. 1 km, ele é a mesma coisa de 1,0, tá? E aí nós temos 3,5 e 1,5. Somando todas as distâncias, nós vamos ter 5 mais 5, 10, com mais 5, 15. Vai 1. 1 mais 1, 2, com mais 3, 5, com mais 1, 6. 6,5. 6,5 o quê? Metros. Então, nossa alternativa correta é a letra A? Não, você não pode dizer que é metros, tá? Porque ela quer a resposta em metros, ó. Mas só que você encontrou em quilômetros. Agora você tem que transformar em metros. Como é que transforma de quilômetro para metro? Você tem 6,5 quilômetros. E quer transformar em metro, você vai multiplicar por quanto? Por 1000. Ao multiplicar por 1000, a vírgula vai andar quantas casas? 3 casas para a direita. Então, nós vamos ficar 6,5 vezes 1000, vai dar 6.500 metros. Ao fazer essa multiplicação, tá? A vírgula vai andar 3 casas. Se ela está aqui, ela vai andar 3 casas, ela vai ficar aqui no final. Então, nos dá a alternativa D.
Presta atenção nesse tipo de questão. Veja o que a questão está pedindo e o que você está encontrando. Questão 5. A roda gigante de um parque de diversões gira em torno de um eixo. Uma volta completa corresponde a um movimento de 360 graus. É o que eu falei na questão anterior lá. Ó. Neste movimento, 4 personagens estão posicionados na roda gigante. Em relação à posição indicada pela seta, o personagem que está a 270 graus é a 270 graus. A seta começa aqui, o movimento é sentido horário. Então ela fez esse movimento todo. Ó. Quem está a 270 graus na circunferência, ela é como se ela tivesse pegado a circunferência e tivesse dividido em quartos. Aqui ela andou 1. Vou até colocar. Ó, aqui 1/4. Aqui é 90, tá, gente? Aqui, quando ela sai dessa meninazinha morena para chegar nessa outra morena, ela vai andar mais 1/4. 180. E quando ela sai daqui até chegar na lourinha aqui, ela vai andar mais 90. Tá? Então ela já andou 3 vezes 90. Quando ela andou 3 vezes 90, isso aqui nos dá 270, tá? Então, 3/4 da circunferência é 270. Vai dar exatamente em quem? Nessa mocinha aqui. Porque nessa aqui vai dar o quê? 90. Ela saiu do 0 grau. 90. 180 aqui embaixo. 270 e fechou em 360. Aqui em cima, como é o início e o final. É 0 grau e 360 graus, tá? Então, quem está na posição 270 é a letra D. Não, presta atenção na figura, letra C, tá? Letra D é quem está saindo aqui, a lourinha do cabelo cacheado. Vamos agora para a questão 6. Questão 6 diz o seguinte, ó. O movimento completo do limpador do para-brisa de um carro corresponde a um ângulo raso. Pessoal, um ângulo raso é o quê? É um ângulo de 180 graus. Na situação descrita pela figura, admite que o limpador está girando em sentido horário. Aí você tem que saber qual é o sentido horário, tá? É o sentido em que o relógio marca as horas. É sempre esse sentido. Sentido horário. O sentido anti-horário é voltando, tá? Calcule a medida do ângulo que falta para que ele complete o movimento completo. Ele falou que o movimento completo do limpador corresponde a um ângulo raso, ou seja, 180 graus. Se o limpador está girando no sentido horário e parou aqui, ó, nesse exato momento, está marcando o quê? 40 graus, que é esse ângulo. Para completar a meia volta completa, está faltando quanto? Gente, esse ângulo aqui é o que está faltando. Então, se o ângulo raso é 180, se eu já tenho 40, está faltando quanto? 140, porque 140 mais 40 vai dar 180, tá? Então, a nossa alternativa correta aqui é a letra C. Aí eu coloquei aqui uma figurinha para mostrar como é que o limpador estava, tá? Vamos agora para a questão 7. Na questão 7, diz o seguinte, ó. Cristina desenhou 4 polígonos regulares e anotou dentro deles o valor da soma de seus ângulos internos. Qual é a medida de cada ângulo interno do hexágono regular? Ó, aqui é a soma de todos os ângulos internos, tá? 540, 720, 900 e 1080. E aí ela quer saber qual a soma dos ângulos internos do hexágono regular. Qual é o hexágono desse? É o primeiro, o segundo ou o terceiro? Ou o quarto? O hexágono é aquele que tem 6 lados. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então esse aqui é o pentágono. Então não é esse, tá?
1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o hexágono. Então, nós temos que calcular a soma, ou calcular a medida do ângulo interno. A medida do ângulo interno que ele quer saber é esse ângulozinho. A soma de todos esses ângulos, a questão diz que é 720, tá? Só que eu quero a medida só de um. Então, se a soma dos 6 ângulos, são 6, é 720, então, para mim encontrar o valor de 1, basta dividir por 6, porque eu tenho 6 ângulos. E eles são todos iguais, tá? Como são iguais, eu vou dividir por 6. Ao dividir por 6, eu encontro o valor desses ângulos que eu estou pintando de preto. Vamos fazer essa divisão? 7 ao dividir por 6 vai dar 1. 1 vezes 6 é 6, para chegar em 7 falta 1. Abaixo 2 fica 12. 12 dividido por 6 vai dar 2. 2 vezes 6 é 12. Para chegar em 12 não falta nada. Baixa o 0, fica 0. Então não precisa mais dividir. Só que eu abaixei ele, eu tenho que colocar ele aqui. Então o valor de cada um desses ângulos é o quê? 120, que nos dá a alternativa C. Questão fácil, né? Basta saber dividir. Vamos agora para a questão 8. E lembrando, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, tá? E ative o sininho aí para não perder nenhuma notificação. Em breve estarei postando mais vídeos sobre o Saeb. Vamos agora para a questão 8. Ó. Questão 8 diz: o vértice C e D, respectivamente do losango representado no plano cartesiano abaixo, estão devidamente localizados em... Ele quer saber a localização desses dois vértices. Então vamos ver, ó. O vértice C está aqui e o vértice D está aqui. A localização deles, você vê que está em cima da reta. Quando está em cima da reta, você tem que saber, ó. Quando está em cima da reta, uma das coordenadas é 0. Está bem? Então, aqui nós vamos ter os valores com uma das coordenadas 0. Mas quem é 0? Aqui, quem é 0? É o x ou é o y? Nesse ponto C. Ó, no ponto C eu sei que o x é 2. Se o x é 2, quer dizer que quem é 0 é o y. Então, aqui é 2 e y, ponto C. E o ponto D? O ponto D, quem é 0? É x ou y? É x, ó, porque o y é 2. Está bem? O y é o que está em cima da reta, então é 2. Se ele é 2, o outro é o 0. Tá bem? Sempre quando estiver em cima da reta é porque um deles é 0. Então, vocês basta saber em qual reta está. Se está na reta y, quer dizer que quem é 0 é o x. Se o ponto está na reta x, quer dizer que quem é 0 é o y. Mas aí você não sabe identificar quem é x e quem é y. Pessoal, num par ordenado, o primeiro elemento é o x e o segundo elemento é o y, tá? Então, o C, por que que deu 2? Porque o 2 está em cima do reta x. No D, por que o 2 está aqui desse lado? Porque o 2 pertence ao y. E o outro é 0 porque está em cima da reta. Está bem? Entenderam? Então, qual é a alternativa que nos dá? O ponto C, 2 e 0. Primeiro esse, tá? E o segundo ponto é esse aqui. Primeiro ponto, 2 e 0. Alternativa A. Ele colocou respectivamente, tá? Então eu primeiro tenho que colocar o ponto C. O ponto C é esse, ó. Esse aqui, ó. Se esse é o ponto C, ele tem que ser o primeiro. 2 e 0, tá aqui. E o segundo, 0 e 2, tá aqui, ó. Entenderam? Vamos agora para a questão 9. A questão 9 diz o seguinte, ó. As coordenadas do vértice do triângulo representado no plano cartesiano abaixo. Aqui nós temos o vértice do triângulo. E as coordenadas são quais? Nós temos A, B e C. E aí, ele quer saber primeiro o A. O A é menos 2 e 5. Lembrem-se, primeiro x, depois y. Então, o ponto A é quem? O ponto A é, primeiro é o x, depois o y. Menos 2 e 5. Menos 2 e 5. Até agora, ó, na letra C tem menos 2 e 5 para o A. Mas vamos conferir a B também. A B,
A letra B é menos 3 no x e 1 no y. Então é menos 3 e 1. Primeiro sempre coloca o valor de x. Menos 3 e 1, conferiu. Vamos conferir agora a letra C. Letra C, quem é x? É o 3, ó. E quem é y? O 4. Primeiro sempre o x, depois o y. 3 e 4. Então realmente é a alternativa C. Vamos agora para a questão 10. Observe o ponteiro nesse relógio. Decorrido 3 horas, qual é o número formado pelos ponteiros? Gente, decorrido quantas horas? 3 horas. Está exatamente 12 horas. Se for decorrer 3 horas, o ponteiro vai ficar, o das horas vai ficar no 3 e o dos minutos vai ficar no 12. Vai ficar exatamente assim, ó. Aqui vai ser o dos minutos. E o das horas vai ficar no 3. Vai ficar exatamente assim. E que ângulo é este, gente? Esse ângulo, se você ver, ele é 1/4 do giro completo. Então ele é 90 graus. Tá? Outra maneira de ver é porque ele mede 3 horas. Então, cada espaço desse aqui mede o quê? 30, a gente já viu hoje. 30, 30 e 30. Se eu tenho 3 vezes 30, eu vou ter 90. Então, esse ângulo aqui vai medir 90. Tá bem? Coloquei até as figurinhas aqui, marcando as 3 horas, tá? Vocês vão encontrar no material de vocês também em PDF. E o link ficou na descrição. Vamos agora para a questão 11, ó. Questão 11 diz o seguinte. O polígono regular baixo. Observe o polígono regular baixo. Quanto mede o ângulo externo x? Ele quer saber quanto é que mede x. Gente, que polígono é esse? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele é o hexágono. Se ele é o hexágono, a gente já viu hoje que a soma dos ângulos internos de um hexágono é o quê? 720 graus. A gente já viu também que cada um desses ângulos mede quanto? Mede 120. Então, se a gente dividir 720 por 6, porque nós vamos ter 6 ângulos, já fiz isso hoje, tá? Em uma das questões anteriores, a gente já fez essa divisão, encontremos o que? 120 graus. Se aqui, que eu vou colocar em azul, se esse ângulo aqui, ó, é 120, quer dizer que esse x aqui vale quanto, gente? Eu tenho aqui o que? Uma meia volta, ó. Esses ângulos, toda vez que vocês verem esses ângulos em que eu tenho uma parte e tá faltando a outra, isso aqui, ó, sempre, se a gente tirar essa reta aqui, a gente tem o que? Um ângulo raso. Ou seja, esse ângulo todinho, ele mede o que? 180, porque ele é metade da circunferência, tá? Se a gente completar a circunferência aqui em cima, a gente vai ter o outro 180. Está bem? Então, se aqui é a metade da circunferência 360, se aqui é 180, que é a metade, e eu já tenho 120, para chegar em 180 falta quanto? Falta 60, né? Se você não souber, você pega 180 menos 120, que vai dar 60. Alternativa letra C. Se você gostou, deixa um like aí para ajudar o canal. Agora vamos para a questão 12. Questão 12 diz o seguinte, ó. Os triângulos ABC, esse aqui, e MNP são semelhantes. Determine o perímetro dos triângulos ABC e MP. Então, são semelhantes, ele quer que determine o perímetro. Se eles são semelhantes, nós temos que ver qual é o critério de semelhança. No caso aqui, ó, você observa que aqui é 9. Os ângulos que estão formando um ângulo reto é 9 e 12. Quem está formando um ângulo reto aqui é 45. E esse valor aqui que eu não sei, ó.
Vou chamar de x. E aqui, ó, quem é o lado maior, que é em frente ao ângulo reto? A hipotenusa, vou chamar de y. E aqui, o valor dela é 75, tá? Se você... Como eles são semelhantes, teve alguém que multiplicou 9 que chegou no 45. Quem multiplica 9 que chega no 45? Se a gente não souber, pega 45, divide por 9. Ao dividir 45 por 9, a gente vai encontrar 5. Esse 5 é o que? A nossa razão de semelhança, tá? Então, esse 5 vai multiplicar o 12, que vai dar o valor de x. Esse mesmo 5 vai fazer o inverso, ó. Se 5 vezes y dá 75, quem multiplicou o 5 que deu 75 é o valor de y, tá bem? Mas primeiro vamos fazer com 12, ó, porque os dois ângulos que formam um ângulo reto são 45 e x. São semelhantes a 9 e 12. Então esse 12 aqui, para a gente encontrar o x, vamos fazer o seguinte, ó. 12 vezes nossa razão de semelhança é igual a x, que é esse valor aqui. Tá bem? Então, do 12, para chegar no x, basta multiplicar por 5. Então, 5 vezes 12, se a gente multiplicar, vamos encontrar 60. Então, quer dizer que x vale 60. E quem multiplica o y, 5 vezes y é igual a 75. Alguém multiplicou y que deu 75. Quem foi? Se a gente não sabe, a gente passa o 5 que está multiplicando dividindo. Então vai ficar 75 dividido por 5. Quanto é 75 dividido por 5? 15. Então, o nosso valor do y vai ser 15. Encontramos todos os três lados. Só que ele quer o quê? O perímetro de cada um dos triângulos. Então, vamos encontrar o perímetro agora. Ó. O perímetro do primeiro triângulo é quanto? Hein, gente? O perímetro do primeiro triângulo é quanto? É 9 mais 12 mais 15. Isso aqui vai dar o quê? 36. O perímetro do segundo triângulo é 45 mais 75 mais 60. Se a gente somar isso aqui, vamos encontrar quanto? 45 mais 75 vai dar 120, com mais 60, 180. Centímetro. Qual é a alternativa que nos traz? 36 e 180. Alternativa A. Então, a nossa solução é a alternativa A, tá? 36 e 180. Vamos agora para a questão 12. Questão 13, tá? Questão 12, questão 13 agora. Questão 13, preste bem atenção, ó. Ampliando-se o triângulo ABC, obtém-se um novo triângulo ABC. Em que cada lado é o dobro do seu correspondente. Em figuras ampliadas ou reduzidas, os elementos que conservam a mesma medida são... Aí tem letra A, as áreas conservam sempre a mesma medida. Ele quer saber qual os elementos que o triângulo aqui, ó, foi ampliado. Esse e esse triângulo, eles são ampliados. Quem conservou foi a área. Será se essa área amarela é igual a essa outra que eu fiz? Não, né? Essa aqui é bem maior. Será se é os perímetros? Será se é a soma desses lados? Será se é a soma desses lados? Esse lado mais esse é igual a soma desses três? Não, né? Esses são menores, esses são maiores. Não tem como ser a mesma medida. Será se os ângulos são o mesmo? Será se esse ângulo é igual a esse aqui, o mesmo tamanho? O mesmo valor? Sim, né? Porque não importa o que aconteça com a figura, os ângulos se mantêm, tá? Só para você ter uma base, não importa o tamanho desse círculo. Se eu faço ele desse tamanho, se eu faço ele desse tamanho.
se eu faço ele desse tamanho ou desse tamanho, não importa. O valor da volta completa sempre vai ser 360 graus. Então, na mesma coisa acontece com todas as figuras, tá? Se eu amplio ou reduzo, os ângulos se mantêm, tá bem? Se as figuras forem semelhantes, está bem? Então, aqui a nossa solução é os ângulos. O único desses elementos que se conservam, que não mudam o valor, é o ângulo. Ele se mantém, não aumenta e nem diminui, tá? Se aqui era 30, aqui vai continuar sendo 30. Vamos agora para a questão 13. A questão 13 diz o seguinte: ampliando-se o triângulo ABC, obtém-se um novo triângulo ABC, em que cada lado é o dobro do seu correspondente em ABC. Em figuras ampliadas ou reduzidas, os elementos que conservam a mesma medida são. Então, quais os elementos que conservam a mesma medida são? Letra A, as áreas. Será se as áreas entre esses dois triângulos elas se mantêm? Hein, gente? O que vocês acham? Pessoal, essas áreas aqui, elas não se mantêm. Ela aumenta ou reduz. No caso aqui, ó, ampliou, aumentou a área. Então, não é a letra A a resposta. Letra B, os perímetros se conservam. Será se esse perímetro aqui é o mesmo esse? Não. Se a figura aumentou, o perímetro aumentou, tá? Então também é falso. Letra C, os lados. Não, os lados se ampliou, os lados ampliam. Então também é falso. E letra D, os ângulos. Será se os ângulos se conservam? Sim. Nessas figuras, as únicas unidades de medida que se conservam são os ângulos. Está bem? Então, nosso gabarito aqui é a letra D. Vamos agora para a questão 14. A questão 14 diz o seguinte: para entrar em uma agência bancária, as pessoas devem passar por uma porta giratória que funciona no sentido anti-horário. Maurício adentrou nessa porta giratória, conforme apresentado no desenho abaixo. Qual é a posição de Maurício após a porta dar um giro de meia volta? Ele acabou de entrar aqui, ó. Gente, se ele acabou de entrar e a porta vai dar um giro de meia volta, ele está aqui, ó. E a porta vai dar um giro de meia volta, ele vai ficar em qual posição? Ó, vou até passar uma reta aqui para você ver melhor. Ele está aqui. Se a porta vai fazer esse giro de meia volta, ele vai parar aqui. Tá bem? Se ele estava aqui, ele vai parar aqui. Ele vai dar essa volta completa, meia volta. Está bem? Qual é a alternativa que tem? Que ele saiu daqui e apareceu aqui. Ele vai sair daqui e aparecer aqui. Ele vai fazer meia volta. Qual é a alternativa? Letra C. Vocês viram aí, ó. Ele saiu, ele estava aqui e apareceu aqui. Fez meia volta. Está bem? Questãozinha fácil, né? Mas tem que prestar bem atenção. Meia volta é a metade do giro completo. Vamos agora para a questão 15. A questão 15 diz o seguinte, ó. Luana Marisa saiu de sua casa e foi ao mercado. Ela fez várias mudanças de direção. Veja o trajeto abaixo. As mudanças de direção que formam os ângulos obtusos estão representados nos vértices. Pessoal, existem 3 tipos de ângulos, tá? Tem ângulo agudos, retos e obtusos. Quais são os ângulos agudos? São menores que 90 graus. Quais são os ângulos obtusos? Maiores que 90 graus. Então, a partir do 90, 91, vou colocar 91, tá? Mas é a partir de 90, alguma coisa. Até chegar
no 179, nós temos ângulos obtusos. E menores que 90 são de 0 a 89. Só um exemplo. São os ângulos agudos, menores que 90, e os maiores que 90 são os obtusos. E quem é os de 90 é os ângulos retos. Aqui, gente, nós temos um ângulo obtuso, dois ângulos obtusos, somente esses, né? Quais são as letras B e C, que nos dá a alternativa A. Esses são os ângulos obtusos. Agora, se ele quiser saber os agudos, as alternativas seriam D e F. Tá? Só que ele nem deu, né, as alternativas D e F. Se ele quiser saber os ângulos retos, seria E e G. Vamos agora para a questão 16. Questão 17, né? Questão 17 diz o seguinte, ó. Observe o quadrilátero abaixo. Esse quadrilátero possui, letra A, duas retas paralelas. Gente, ele possui duas retas paralelas? Possui, ó. Essa reta, MN, vou até colocar ela em vermelho aqui, ó. Não importa o tamanho dela, tá? Se ela tá desse tamanho aí que tá, ou se ela tá aqui. Ela é o que? Paralela a essa reta QP. Tá bem? Não importa o tamanho das retas. O importante é que elas têm a mesma distância, ó. Essa distância aqui é sempre a mesma. Nunca muda. Então, retas paralelas são retas que têm a mesma direção e sempre o mesmo distanciamento. Tá ok? Então, a nossa primeira alternativa aqui já de cara é a letra A. E a letra B? 4 ângulos retos? Não, essa figura só tem 2 ângulos retos, esse e esse. Letra C? 4 lados iguais? Na verdade, não tem nenhum lado igual aqui, né? Letra D? 2 ângulos agudos? Não, esse aqui é agudo, menor que 90, tá? Porque eu sei que o 90 seria completando aqui, ó, um canto. Então, ele é menor que 90, é um ângulo agudo. Já esse outro aqui, ó, ele é maior que 90. Ele é maior, tá? Porque 90 seria esse aqui. Só que passou de 90. Entenderam? Então, a nossa alternativa é realmente a letra A. Questão 18. Observe o quadrilátero. Quanto mede o ângulo X? Gente, em um quadrilátero, a soma dos ângulos é sempre 360, tá? Por quê, professor? Porque dá para você formar dois triângulos, ó. E cada um desses triângulos tem o quê? Tem 180. Aqui tem 180 e nesse outro triângulo vai ter 180 também. E 180 mais 180, 360. Está bem? Vamos agora tentar encontrar o valor de x, ó. Aqui eu tenho x mais 2, x mais 6, x mais 4 e x. No total eu vou ter quanto x? X mais 2, x mais 6 e x mais 4. Mais esse último x aqui, ó. Tudo isso tem que dar 360. Se você somar tudo isso aqui, ó, nós vamos ter quantos x? 1, 2, 3, 4. 4x. 2 mais 6, 8. Com mais 4, 12. Então vai ficar 4x mais 12 igual a 360. 4x vai ser igual a 360. Esse 12 está positivo, passa negativo. Tá bem? Então nós vamos ficar com 360 menos 12. 4x vai ser igual a 360 menos 12. Se você tem 360 e tira o 12, coloca sempre unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. O que faltar completo com zero, tá? 2 dá para tirar 0? Não dá. Toma emprestado, fica 10. Esse 6 vai ficar 5. Então a gente desconsidera ele. 10 menos 2, 8. 5 menos 1, 4. E 3 aqui. 348. Então, 4 vezes o x é igual a 348. Agora, eu sei que se 4x... Pessoal, se 4x é igual a 348, o valor de x vai ser quanto?
basta pegar 348 e dividir por 4. Se você não quiser dividir por 4 logo de uma vez, você pode simplificar por 2 e por 2 em cima e embaixo, tá? Para ficar mais fácil a divisão. Porque 4 dividido por 2 vai dar 2 embaixo. E em cima, 348 dividido por 2 é a metade de 348. A metade de 34 é 17. E a metade de 8 é 4. Agora nós temos uma divisãozinha menor por 2. 174 dividido por 2. 17 dividido por 2 vai dar 8 e sobra 1. Aí fica 14 dividido por 2 vai dar 7. Então a metade de 174 é 87. Que nos dá a alternativa A. Se você não entendeu como eu fiz a divisão, faz a divisãozinha normal mesmo. Ó. 174 dividido por 2. 17 dá 8. 2 vezes 8 é 16. Para 17 falta 1. Baixando o 4 fica 14. 14 dividido por 2, 7. 7 vezes 2, 14. Para 14 não sobra nada. 87. Vamos agora para a questão 19. Questão 19 diz o seguinte, ó. O triângulo abaixo é retângulo em isósceles. Então, se ele é retângulo em isósceles, quer dizer que esse lado é igual a esse. Está bem? Porque isósceles são triângulos que têm dois lados iguais. Como ele é retângulo, os únicos dois lados que podem ser iguais são os lados que formam o ângulo reto, que é os catetos. A hipotenusa é a maior, não pode ser igual aos catetos. Tá? Quanto mede o ângulo X? Ele quer saber X aqui, ó. Pessoal, se é um triângulo retângulo isósceles, eu sei que esse ângulo vai ser igual a esse. Tá bem? Então, se aqui tem 90, para 180 falta quanto? Falta 90. Então, esses dois carinha aqui tem que dar 90, tá? Entenderam? Então, 2x, esse x mais esse x, tem que dar 90. Quem multiplica o 2 que dá 90? É o 45, né? Se você não sabe, você pega o 90, o 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, x só pode ser quem? A metade de 90, 45 graus. Aqui nos dá a alternativa D. Está bem? Outra maneira de fazer era somar todos os ângulos, tá? Fazia x mais 90. Soma em todos os ângulos de um triângulo retângulo ou de um triângulo é 180. Não importa se ele é retângulo ou qualquer que seja. E aí ficaria x mais x, 2x. Esse 90 está positivo, passa para o outro lado, negativo. Coloquei ele aqui negativo, tá? Aí eu tenho que 2x vai ser igual a 90. 180 menos 90. Logo, x vai ser igual a... Essa divisão nós já fizemos. Então não vou mais fazer, tá? Isso foi o que eu fiz. Só que eu reduzi logo. Eu já sei que esse ângulo é 90. Então, para 180 falta só 90. Então, só basta somar esses dois. Tá? Esses dois tem que dar 90. Porque aqui eu já tenho 90. E 90 mais 90 é 180. Por isso que eu coloquei só esse. Resumido. Mas se você não quiser resumir, você pode colocar a expressão completa. Vamos agora para a questão 20. Questão 20. E a última questão aqui da nossa revisão, tá? Envolvendo geometria. Diz o seguinte, ó. No início do ano letivo, a professora distribuiu os livros didáticos e fez algumas exigências. Dentre elas, que cuidasse bem e não rasgasse. Mas acidentalmente, Pedro rasgou uma folha do seu livro, como mostra a figura abaixo. Aqui está a folha rasgada, tá, gente? O triângulo que tinha na página antes de rasgar o livro era... Qual era o triângulo que tinha, gente? Ó, ele só deu dois ângulos, o 70 e o 40. Eu sei que a soma tem que dar 180, só que eu já tenho quem? 70 e 40. Para chegar em 180, falta esse ângulo aqui que eu vou chamar de x. Falta x. Então, 180 tem que ser igual a essa soma aqui, ó. 140 ou 70 mais 40 dá 110 mais x. Quem somado com 110 vai dar 180? Se eu não souber, passa o 110 negativo, ó. 180. O 110 está positivo, vem negativo. Vai ser igual a x. E se eu subtrair aqui, ó, eu vou encontrar quanto? 70. 180, tiro 110, fica 70. Então, eu sei que o x vai ser 70. Logo, esse ângulo aqui
que está faltando também era 70, tá? Se ele era 70 e eu tenho dois ângulos iguais a 70 e um diferente, que triângulo é esse? É um triângulo isósceles, quer dizer que esses lados são iguais, tá? Qual é a alternativa que nos deu um triângulo isósceles? Letra D, triângulo isósceles. E acutângulo, por que acutângulo? Porque os três ângulos são agudos, todos eles são menores que 100 ou menores que 90, tá? Por isso que é acutângulos, ângulos agudos. Oh, ainda tem um aqui, gente. Vamos lá. Questão 21. A planificação da figura abaixo representa qual poliedro? Essa planificação aqui, quando eu montar, representa qual poliedro? Um prisma de base quadrada, uma pirâmide de base triangular, uma pirâmide de base quadrada ou um cone. Quando a gente montar isso aqui, vamos ter mais ou menos esse desenho aqui, ó. Quadrado. E quando eu montar, eu vou ter isso aqui, ó. Que isso aqui nos dá o quê? Uma pirâmide de base quadrada. Porque essa base aqui é quadrada e eu vou montar uma pirâmide. Está bem? Então, a alternativa A. Por que que não é uma pirâmide de base triangular? Porque a base aqui é um quadrado e não um triângulo, tá? Se fosse um triângulo, a resposta seria base triangular. Tudo bem? Se você gostou dessas soluções, deixa um like aí. Se não for inscrito, se inscreva. E logo em seguida eu estarei postando novos vídeos sobre Saeb, tá? Aguardem. Nesse vídeo aqui eu usei, se eu não me engano, eu usei alguns descritores. Não foram todos. Eu vou deixando na foto, na capa, a quantidade de descritores que eu estou usando nesse vídeo, tá? Eu estou usando o descritório envolvendo espaço e formas. São eles que trabalham com os ângulos, com as direções. Está bem? Com as semelhanças de figuras, com a quantidade de ângulos. Então, esses foram os descritores que eu estou utilizando. Aqui, ó, as coordenadas do plano cartesiano. Com certeza, essas questões são as que mais caem no Saeb, tá? Cai muito questões como essa no Saeb. Mas estarei jogando também, colocando logo em seguida outros vídeos relacionados ao Saeb, com outros descritores. Tá? Aguardem aí. Se você ainda não for inscrito, se inscreva e até a próxima revisão. Obrigado.